Hoje nós vamos estudar sobre a psicologia do escândalo, né? A questão do escândalo que foi apresentado por Jesus nas lições, né, do seu evangelho. A Joana vai captar, né, o pensamento dele aqui em Mateus, no capítulo 18, versículo 6, quando ele fala "Ai do mundo por causa dos escândalos". Ela vai fazer uma análise psicológica, né, da realidade dos escândalos, e vai ser essencial para que a gente possa discutir um pouco, né, a respeito do escândalo ou dos escândalos, como um processo psíquico, né, de fundamental importância a compreensão daquelas aulas introdutórias, principalmente a respeito do complexo, a ideia de sombra, né, vai ser muito importante. Eu vou fazer uma leitura breve aqui de como que ela define o que é o escândalo, né, vou pegar alguns trechos aqui em termos de psicologia, o que é que ela vai dizer a respeito do escândalo, e a gente, em cima dessa fala dela, a gente pode começar a tecer alguns comentários a respeito desse processo psíquico tão importante para nós. Ela coloca aqui no primeiro parágrafo, né, tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra situado. Então, o escândalo ele tem dois níveis, né? Ele tem um nível de perturbação individual, a minha, que vai, no caso, se eu for o portador desse escândalo, for o veículo desse escândalo, né? Se o escândalo acontece por mim, nesse sentido, ele me atravessa. E ela coloca aqui que ela vai alcançar também o grupo ou o nível social, né? Isso é muito importante, né? Porque tem uma ressonância no sentido energético, gerar perturbações na intimidade do meu ser, porque eu vou estar me relacionando de maneira inconsciente com a sombra a partir dessa realidade, mas isso também vai afetar os aspectos das relações sociais, né? Ou seja, o nosso posicionamento individual a partir desse lugar emocional do escândalo vai gerar também uma reação do social em relação a nós, né? Isso é muito importante. Então, a depender do lugar emocional que nós pronunciamos a nossa vida, nós vamos receber uma ressonância energética, afetiva desse grupo social e das pessoas que nos cercam, a partir desse lugar emocional que a gente fala. Tanto que tem pessoas que tiram o melhor de nós, tem pessoas que tiram o pior de nós, né? Então, essa troca energética, ela fala muito dessa realidade do escândalo. É uma relação com a sombra, né? Muito inconsciente com a sombra. Aí ela continua aqui, ó. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e desforçar-se naquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Mais uma vez, ela fala do aspecto da relação inconsciente com a sombra, que é projetada no outro, gerando uma outra feição do escândalo, né? Uma outra faceta do escândalo. Ela fala aqui do julgamento, da fofoca, né? Sem autoridade moral para que possa fazer essa avaliação. Nessa proposta, encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo. Porquanto quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio, envolvendo na sua sombra, de que não se consegue libertar. Então, dentro da proposta de Joana, né, o que ela está dizendo aqui, principalmente na segunda parte, né, eu vou ter um impacto individual de uma energia que nasce em mim, ela acontece em mim, essa energia ela vai ser desaguada em um processo social, ou seja, familiar, social, grupal, ela fala dos grupos, e isso se dá, em parte, né, ela dá uma especificação mais profunda aqui nesse caso, ela vai falar que é resultado da projeção da sombra, da nossa sombra,
naqueles que nos circundam, né? Então, mais uma vez, o mecanismo de evasão do ego, da projeção, vai trazer resultados perniciosos para o nosso processo reencarnatório. Então, ao longo de todas as obras, praticamente, né, da série psicológica, a Joana vai falar dessa relação do ego com o self e como é pernicioso ficar inconsciente da realidade das projeções, do conteúdo inconsciente das projeções, que é a todo tempo projetado. Então, você veja que a projeção da sombra, ela vai caracterizar, ela pode caracterizar um escândalo, né, nesses casos aqui, principalmente se ela ocorre em uma projeção em grupos, ou uma projeção em pessoas, ou em outro indivíduo, ou em situações, né? Então, através da projeção se carreia o escândalo, né? Vai se carrear, vai se desencadear, vai ser eliciado o escândalo. E o que isso vem nos ensinar? O que é importante para nós, né? O que, em termos de psicologia, como é que a gente explica esse escândalo, né? Aí a gente vai precisar rememorar aí as aulas iniciais sobre os complexos, né? Sobre os arquétipos, né? Que é muito importante esse pensamento junguiano a respeito da relação, né, do ego com essa realidade. Tudo, né, na alma, num conceito junguiano, é o self. Né? O self é tudo, ele é o ego, ele é a sombra, ele é os arquétipos, ele se parte nessas funções para poder acontecer enquanto self, enquanto totalidade, para chegar à realidade de Jesus. Até aí a gente sabe. À medida que essa trajetória vai acontecendo, é necessário que o ego, cada vez mais, ele seja um canal, né, um estado de consciência que se deixa atravessar, integrando esses aspectos reencarnatórios e da reencarnação atual, de modo a ir lentamente superando uma questão que Joana traz muito na obra dela, e aqui no Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é a questão do automatismo. Por quê? Porque nos primeiros níveis de consciência, os arquétipos e a sombra como um todo, né, configurada ou se configurando energeticamente na realidade dos complexos, ela tem essa característica automática, ou seja, ela funciona a partir das leis naturais que regem o próprio self, e esse automatismo ele vai se impor à realidade da consciência egóica. Né? E quanto mais o ego se fecha para a sombra, para essa realidade, mais ele se torna, ele tem uma chance muito grande de se tornar a própria sombra, ou ser tomada por ela, né, em determinados sentidos, ou compensar essa sombra fazendo um movimento na direção de uma identificação com a persona, né, uma identificação com essa persona, compensando essa realidade dessa sombra recalcada. Geralmente nós funcionamos dessa forma. Ou nós nos identificamos e somos tomados, né, nós ficamos identificados, nós achamos que somos os conteúdos da sombra e atuamos a partir desse lugar sombrio, na nossa fala, nas nossas emoções, ou nós compensamos a realidade da sombra montando uma persona, né, que Jesus já falou disso, a gente estudou em outros capítulos, que é o túmulo de mármore por fora, mas putrefado por dentro. Né? Se Jesus traz essa imagem, ele usa o fariseu para trazer esse exemplo dessa compensação, ou seja, é uma sombra recalcada para dentro de um túmulo que vai apodrecendo emocionalmente e que gera uma beleza de mármore para fora, uma beleza social, onde todo mundo vê que está bonito, mas emocionalmente por dentro tem uma desorganização psicológica significativa que caminha na direção do patológico. Então, nós temos né, um processo de identificação no qual eu atuo a partir dessa realidade gerando escândalos, ou eu compenso para evitar determinados escândalos formando a persona. Mas mesmo nesse processo de compensação através da persona, chega um momento o qual, né, ali naquela realidade compensada, que a realidade energética da sombra ela vai levar o indivíduo a um processo neurótico, a uma cisão, uma alienação, e em algum momento essa sombra ela volta, se ela não voltar
numa realidade de tomar esse ego, que é o próprio escândalo em si, que já é o escândalo, ela vai virar um sintoma, né? Esse conteúdo de sombra, ele retorna ou virando um sintoma neurótico, um sintoma que vai dar voz a essa sombra para que o ego possa se relacionar com ela a partir desse chamado neurótico, né? E é necessário que isso aconteça. Não tem muita saída, né, para a gente precisa fazer essas neuroses para que a integração aconteça. Claro que não é a melhor forma, mas vai acontecer. E à medida que esse ego ganha consciência, isso vai diminuindo, né? Tem uma redução, um arrefecimento desse processo de natureza neurótica, mas vez ou outra nós nos pegamos numa realidade mais neurótica que precisa ser integrada e dentro do sintoma que está a nossa saída. Então nós temos esse processo de compensação e o processo de identificação com essa sombra, né? Nesse segundo momento, né, quando nós montamos uma persona, nos dois momentos, né, tanto no processo de compensação e recalque dessa sombra, como nos processos de identificação com a sombra, em nenhum dos dois momentos há exclusão da possibilidade de projetar esse material no social e em pessoas e no mundo, né? E ela vai explicar que é justamente nesse momento, né, que nós estamos suscetíveis através desse processo de projeção da sombra, né? Isso ocorre muito, claro, vai ocorrer nos dois casos, mas o escândalo, né, nesse movimento tanto de compensação quanto de identificação, é aquele momento em que nós fazemos uma espécie de surto, né? Nós damos fala ao complexo, né? Nós damos fala à realidade da sombra. O escândalo é a incorporação inconsciente do ego dessa sombra que tomou o ego. Então, a sombra toma o ego e nós projetamos a sombra. Ela traz aqui o exemplo, né, que ela coloca aqui. Ó, todavia, quando alguém se ergue a censurar e condenar, ou seja, quando nós estamos censurando e condenando, tem uma voz que nos escapa da boca, né? Tem uma estrutura de complexo ali que fala, né? Muitas vezes ela aparece na queixa, ela aparece na censura, ela aparece no vitimismo, né? Ela aparece no ódio, na fala de raiva, são os nossos complexos que nós verbalizamos. Ela traz aqui o exemplo da censura, né? Nós temos ali um conteúdo no qual a sombra sai pelo verbo, que é vista no outro, né? A sombra é projetada no outro, e o ego começa a olhar para esse reflexo que ele não reconhece como uma realidade do próprio self, da própria totalidade, e ele começa a criticar, né, como um movimento de destruir, censurar um processo que ele não consegue fazer internamente. O ego se mostra impotente, né? Por isso que as pessoas, né, nós, né, indivíduos no nível de consciência de sons, nós temos uma tendência a julgar os outros. Nós estamos passando por um processo projetivo inconsciente no qual nós estamos projetando a sombra no outro, né? E que isso nos mantém neuroticamente inconsciente da nossa realidade de sombra. Isso não necessariamente só em aspectos negativos, né? Nós podemos projetar também aspectos muito positivos da nossa personalidade em indivíduos que nós consideramos admiráveis e aspectos da nossa personalidade que nós não integramos. Então, dentro dessa realidade, quando o indivíduo não consegue erradicar e se relacionar de maneira consciente com a sombra, o self ele monta uma abreação, né? O self ele vai montar uma realidade energética que toma o ego e é exatamente nesse momento que a realidade dos complexos, que a realidade arquetípica, ela vai sobrepujar o ego e o escândalo vai ser desencadeado, né? Ocorre aquela cisão, né? E às vezes é muito sutil, como no caso da censura, dessa fofoca, do julgamento, né? Isso também é um escândalo, né? Porque as pessoas que dentro dessa realidade, que usam o verbo a partir dessa psicologia, elas podem causar e geralmente causam um profundo adoecimento social, porque geralmente essa fala ela não só vai arrastar pessoas que se identificam com essa tua fala ou com a nossa fala,
essa fala da censura, essa fala da crítica. Tem pessoas que se identificam com aquele discurso e fazem uma aliança conosco, que nós fazemos já o grupo de perturbação. Imagine isso dentro de um centro espírita, né? Então, a partir de uma fala de crítica, de julgamento, onde a sombra é projetada, nós cooptamos indivíduos que ficam identificados com a nossa fala e se formam a cisão dos grupos ali, a partir de uma realidade de sombra e não de amor, né? A partir de uma realidade de sombra, isso é importante. E o grupo ao qual é direcionada essa crítica ou essa censura, se esse grupo recebe essa realidade, ou seja, aquele que é vítima do escândalo desencadeado por nós, né, ele também vai ter uma perturbação emocional, caso não tenha maturidade para não se identificar com aquela realidade que lhe chegou. Então, o indivíduo fica identificado com o conteúdo de projeção, se sente criticado, se sente menosprezado, se sente censurado dentro da sua realidade. Então, ele vai começar a cair em um lugar emocional, gerando profundos distúrbios nos grupos, nas famílias, né? A gente vê muito isso em família. Quem de nós não tem, dentro da estrutura familiar, esses problemas dessas rusgas, né? Essas críticas que um parente faz ao outro, né? Os afastamentos de família, as brigas de família, as brigas entre pai e mãe, entre irmãos, né? Entre esposa e marido, né, casamentos onde ocorrem separações nos quais os indivíduos promovem um verbo ácido e terrível, né, que são geradores de escândalo um para o outro. Então, isso gera uma perturbação individual e grupal. Mas isso é sinal, essa realidade, ela é sinal de que a relação da consciência egóica com o material do inconsciente vai mostrar que é uma relação que está ainda no nível automático e inconsciente, deixando o ego suscetível a incorporar. É como se o ego, dentro da sua inconsciência em relação aos materiais do inconsciente, ele ficasse totalmente suscetível a ser objeto de escândalo que vem do seu próprio inconsciente. Ele vai atuar, ele pode atuar a partir dessa realidade emocional da sombra, para se relacionar socialmente, né? Socialmente, nos grupos, afetivamente, e isso vai gerar profundos problemas emocionais. Aí a Joana fala aqui, ó, erradicar na sua origem a onda vibratória, ou seja, os complexos são núcleos emocionais, né? Núcleos de consciência, de subconsciências, que tem uma energia vibratória, ela tem uma energia, ela tem, o André Luiz fala que os complexos, as subpersonalidades, eles têm cheiro, eles têm peso, eles têm cor, eles têm movimento, eles têm energia, vibração, afeto, ou seja, é um ser vivo dentro de nós e que nós desencadeamos ou configuramos aquela energia dentro dessa realidade em razão da nossa atuação, da nossa existência. Basta viver para poder viver e se relacionar para que os complexos se construam dentro de nós. Eles se ergam dentro de nós, eles são necessários para a organização da energia. Então, para que o que a Joana fala? Não basta castrar ou viver reprimido em relação à sombra, porque quanto mais se recalca ou reprime a sombra, mais suscetível eu vou ficar a ser objeto, a ser o agente de um escândalo, né? Quanto mais eu atuo reprimindo a relação com a minha sombra, mais suscetível fica a minha psique a ser um agente escandaloso na sociedade, na família e nas pessoas que eu me relaciono. À medida que eu tomo consciência da realidade da sombra, o que a Joana fala? O ego precisa estar aberto para ser atravessado por essa realidade através de um processo criativo que vai possibilitar a integração desses conteúdos que estão no nível de automatismo, né, e que podem a qualquer momento sobrepujar a estrutura do ego, né, podem vencer essa estrutura do ego. E a Joana fala que nós precisamos colocar ali nessa realidade, precisamos descer ou ir até essa realidade do inconsciente para erradicar na origem a onda vibratória. Ela coloca aqui. Ou seja, a única forma de eu acabar com o escândalo é fazendo autoconhecimento. Não tem outra saída. Eu preciso fazer um processo de autoconhecimento, eu preciso fazer um processo de integração dessa sombra
para erradicar na origem a onda vibratória, o que equivale a dizer para promover a integração ego-self, integrando a realidade dos complexos e as estruturas arquetípicas, superando-os, saindo, levando o indivíduo à saída desse automatismo, para que ele não seja mais afetado por ab-reações. Porque quais são as características dos complexos? Os complexos eles são caracterizados por explosões, por reações, né, por verbos que vêm, nos tomam, que nós liberamos a fala, o ato, o comportamento, o sintoma, mesmo que nós não queiramos. É aquela fechadura que a gente vai e fecha, e quando está no elevador, volta para testar, para ver se a fechadura, né, fechou, é o sintoma. Aí você vai beber água no filtro, aí volta para ver se não deixou o filtro aberto, e aquilo vai virando um toque. Né? Ou seja, a gente não controla, não vê quando essas coisas começam a acontecer. É aquela queixa constante, o queixume, o vitimismo, que sai, né, constantemente de maneira compulsiva da nossa fala, a crítica ao outro, a censura ao outro. Né? Então, à medida que o ego não se conscientiza, não se relaciona com essa realidade, nós não conseguimos erradicar a origem do afeto, que causa o sintoma e, por consequência, também causa o escândalo. E aí ela fala aqui, ó, erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço que deve ser empreendido. Né? Aquela força agressiva que faz com que a gente agrida alguém, né? Que cometa violência contra alguém, que a gente assassine alguém, que a gente violente alguém. São núcleos sombrios, né? Quando a gente passa uma raiva e joga um objeto, né, na parede, quebra alguma coisa, essas explosões emocionais são todas realidades, né? São todas realidades, realidades da nossa realidade inconsciente, das configurações dos núcleos energéticos dos complexos, que vão lentamente luarizando de maneira negativa a consciência egóica que se mostra impotente de ter autocontrole. Então, na realidade, não é autocontrole, é plenitude, é consciência, serenidade, porque se ainda estamos necessitando buscarmos nos controlar, é porque nós ainda não somos conscientes. Porque o indivíduo que é consciente, ele não tem ab-reações, ele não reage, ele não é escandaloso. Ou seja, se ele não é afetado, ele não precisa se controlar, como era Jesus. Aquele que busca o controle só busca controle porque ainda nós somos reprimidos, recalcados e nós não tivemos ainda a capacidade de vencer essa realidade. Ou não interage bem com esses conteúdos de sono. Então, o controle ainda é uma fase de um processo emocional que é necessário, obviamente, porque a gente não vai sair destilando nossa sombra em todas as pessoas, mas viver sob a lógica do controle é também uma lógica patológica se ela fica excessiva. Né? Então, é importante nós observarmos essa realidade. Então, erradicar na sua origem a onda vibratória, ou seja, se relacionar de maneira eficiente com os complexos de modo a arrefecê-los, né? Nós vamos arrefecer esses complexos, eis o esforço que deve ser empreendido. E como que eu vou fazer isso? Com tudo que você conhece, que você pode usar para poder se burilar como um ser humano. Que hoje tem disponível as terapias alternativas, as terapias científicas e as terapias espíritas. O que é que o espiritismo ajuda a arrefecer a possibilidade do escândalo? A prece, a meditação, o passe, o exercício da atividade mediúnica, o estudo sobre a psicologia espírita para a compreensão da anatomia da alma e da fisiologia da alma, que já é a energia dinamizada, e compreendendo a partir de uma lógica racionalizada, o indivíduo descer na emoção para começar a sanar isso, para começar a superar essa realidade automática. O indivíduo precisa superar esse automatismo. E dentro das terapias alternativas, nós temos uma série, né? A homeopatia, o reiki, a cromoterapia, as terapias que trabalham no nível dos complexos, que ainda não são ainda bem estruturadas dentro da psicologia, como às vezes a própria constelação familiar, que pode ser lidada com prudência, as terapias regressivas, né, de regressão, né, a vidas passadas e dentro da própria vida para trabalhar conteúdos inconscientes, a psicoterapia, a análise junguiana, a psicanálise, né, a autoanálise, a arte-terapia,
são todos os processos que nós podemos para poder começar a superar essa realidade dos complexos e começar a vencer isso. Ou seja, não existe um caminho. Nós precisamos olhar a nossa tendência e começar a realizar essa tendência individual. É óbvio que o espiritismo é extraordinariamente uma ferramenta para poder proporcionar isso. Se você é médium, então, o trabalho mediúnico vai sustentar isso em profundidade. Mas eu não descartaria a possibilidade de buscar esses outros conteúdos que foram trazidos para nós através da autorização da espiritualidade superior. Não é porque não está com o carimbo, né, ou com, de alguma forma, dentro de um discurso doutrinário espírita, que essas terapias não são eficazes para a transformação da alma. Né? É muito importante nós fazermos essa análise também. É tanto que a Joana recomenda nas obras a busca desses tratamentos, tanto das terapias alternativas quanto das psicoterapias cientificamente sancionadas. Isso é muito importante. Aí ela continua. De forma que nós fazendo esse esforço, né, nós devemos fazer esse esforço de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola. Né? A futura ação malévola é a tendência sombria inconsciente que se agita em nós a todo tempo. Ela está a todo tempo se agitando em nós, nos levando a ser o perpetrador do escândalo. Essa é a realidade. Ela vai nos levar a ser o perpetrador desse escândalo. De modo que o indivíduo se harmonize com a integração dos complexos. Porque à medida que o indivíduo integra essas subpersonalidades, nós vamos diminuindo a nossa tendência a ser abreativos, a ter reações emocionais, explosões emocionais. É uma realidade bem diferente de controle. Né? Não passa por um controle, passa por ser consciente. O indivíduo que é pleno e consciente, ele não precisa controlar. Aí ela fala assim, ó, isso muda a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula e a dinâmica energética da alma se reconfigura, promovendo a formação de um eixo ego-self. Ou seja, para que nós evitemos ser a fonte perpetradora de escândalos, é necessário que nós façamos o processo de autoconhecimento. É muito importante essa busca, usando os mecanismos que nós temos à disposição de todos nós. E à medida que isso é feito, uma serenidade natural se nos instala. Então, nós vamos, por exemplo, ouvir comentários sombrios de outras pessoas e não vamos nos afetar. Quando em algum momento, nós nos colocarmos à disposição de gerar algum comentário para alguém ou fazer algo em relação a alguém, essa realidade de integração da sombra, ela vai começar a promover uma serenidade de amor no discurso do indivíduo, que se afasta da queixa, do vitimismo, do ácido da censura, do ácido da fofoca, da crítica, porque como o indivíduo tem a sua realidade de sombra integrada, não há o que ser projetado. Então o discurso começa a se configurar num discurso de amor. O indivíduo começa a se configurar num discurso de amor que não é exatamente a postura de Jesus. Eu entendo, eu compreendo, mas não pactuo com a tua sombra, e nem me afeto por ela. E se tu precisar de mim no momento que tu se abre a essa possibilidade, eu vou estar presente para te ajudar, mas não me pede para fazer uma aliança contigo nos teus pactos sombrios que vão me arrastar junto contigo para o sofrimento. É o que ela fala aqui, ó, da questão do livre-arbítrio, né? Nessa proposta, encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é de respeitar as decisões e ações do seu próximo. Ou seja, aquele que também pratica o escândalo, a gente tem que respeitar, né, o seu próximo. Porquanto, quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outro, porque o escândalo também é um processo de desenvolvimento necessário, porque é justamente o escândalo que vai dar um despertamento na pessoa, nossa, eu tenho que melhorar nesse ponto, seja qual for o motivo, realiza um escândalo de agressão ao livre-arbítrio do outro. Isso não quer dizer que não tenha que haver uma contenção, né? Não é que o indivíduo que faz o escândalo vai fazer o que quer, não é isso. Eu vou conter aquilo dentro de um limite, mas ele tem o direito de ser escandaloso, é a opção dele. Desde que aquele escândalo tenha um limite, uma contenção, que acabe gerando uma psicosfera mórbida, que ele mesmo sofra com aquilo sem alcançar outras pessoas.
Então, essa contenção ela precisa ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, se o indivíduo não está aberto, ele não está aberto ao processo de transformação, não cabe a nós violentar. E isso é muito difícil de fazer, principalmente entre os nossos parentes. A gente dá um conselho, a gente falar alguma coisa e ver parentes nossos sofrerem, isso é muito difícil para nós, principalmente se nós somos inconscientes da nossa realidade emocional. Porque a partir desse momento, nós começamos a envolver na nossa sombra para forçar o outro a querer se libertar na nossa lógica tão perturbada quanto a dele. Porque não necessariamente nós estamos preparados para poder libertar o outro de uma sombra. Só o self-Deus sabe disso. Então, mas para alcançar essa sabedoria, isso leva tempo. Para ver o outro sofrer orando pelo outro até o momento que ele se abre para aquilo, isso leva tempo. Isso é uma construção de amadurecimento para saber respeitar o indivíduo dentro dessa realidade. Isso é muito importante, essa construção dessa psicologia. Veja quantas vezes Jesus fez chamados ao longo da sua jornada aqui encarnado na Terra. Ele chamou, por exemplo, um grande competidor, gladiador, né? Deixa toda essa tua fama, larga a arena, né, o dinheiro, as mulheres, e me segue. Tu tem preparo de alma para isso. Ele falou, mas eu passei o ano inteiro investindo meu dinheiro para poder fazer meu treinamento, para ir para a arena, e vou lá matar pessoas e ganhar meus títulos e as honrarias que eram do esporte na época. Eu não vou desperdiçar isso, Jesus. Me deixa pelo menos ir lá praticar esse último evento lá das arenas de gladiadores e eu volto para te seguir. Jesus falou assim para ele, meu filho, se eu fosse você, eu não iria. Pode ser que não dê tempo e talvez você nem volte. Né? Mas a sombra foi tão avassaladora que ele voltou e morreu, né? Na arena dos gladiadores com o ventre aberto por uma espada que lhe perpassou. Ou seja, Jesus não forçava ninguém. Né? Ele falava, ele aconselhava, ele fazia os chamados, mas ele não forçava ninguém. Ele dava o tempo para que a psique de cada um amadurecesse. Ele chamou o espírito Emmanuel, né? Para que o Emmanuel pudesse seguir ele. A gente vê isso em 2000 anos, e viesse com ele. Ele sabia que o Emmanuel tinha um núcleo de luz que estava propício, né? Mais tarde ele seguia a Jesus, e o Emmanuel, dentro da vaidade do orgulho dele, a sombra foi maior. E ele não foi, Jesus aguardou, simplesmente aguardou. Ele aguardou os apóstolos, ele aguarda a gente até hoje, há 2000 anos. Né? Até hoje, depois de mais de 2000 anos, ele está aguardando a gente. Ou seja, a transformação do outro que nos circunda exige uma paciência, e às vezes ele precisa passar pelos escândalos, como nós estamos passando pelos escândalos há várias encarnações. Jesus está nos esperando, porque o escândalo é também uma forma de aprendizado. Não é a melhor, mas para aquele que está ciente da sua realidade psíquica, quando pratica o escândalo, ele vai ver uma grande oportunidade de melhora para se livrar de uma estrutura neurótica que lhe acomete na relação ego-self.